Tudo começou quando um relógio esquisito. Você lembra desse desenho? Todo mundo aqui eu acho que já conhece esse desenho, né? Isso é o Ben 10, né? Aquele desenho que passava na Cartoon Network, e esse aqui é o Ben 10 clássico, o classicão lá do começo. A gente viu o Omnitrix cair do espaço, o Ben achou ele, e um relógio Alien com um banco de dados de DNA grudou no pulso do Ben, e aí a gente vem a jornada do herói dele. Só tem um probleminha. Segundo o que a gente viu no próprio desenho, sim, nas próprias sequências do desenho, é revelado pra gente lá em Ben 10 Ultimate Alien Force, ou seja, Ben 10 Força Alienígena, que o relógio, o Omnitrix, esse Omnitrix, o protótipo, não era pro Ben, ele era pro Maxwell Tennyson, seu avô, Max Tennyson. Azimuth é um galvaniano. Por ser um galvaniano, ele é um dos seres mais inteligentes da galáxia. A raça galvaniana, os moradores de Galvin, são considerados os mais inteligentes. E foi justamente o Azimuth, que é conhecido como o primeiro pensador, que criou o Omnitrix como um banco de dados genético para a paz e a evolução interespécie de nível intergaláctico. Ou seja, ele criou esse relógio não como o intuito de uma arma para ser usada pelas pessoas conquistadoras como o Vilgax. Ele criou isso como uma espécie de recado da paz, para que todo ser possa sentir como é ser outro ser. Então ele criou um banco de dados genético que poderia armazenar os DNAs de qualquer alien, de qualquer espécie consciente. E através disso, qualquer pessoa de qualquer raça pudesse se transformar em um alien de outra raça. O intuito dele era mandar esse adereço, esse objeto para a Terra, para que o Max Tennyson, como um encanador experiente, encanador é uma força policial intergaláctica, né? Como um encanador experiente, pudesse manusear o Omnitrix para a paz intergaláctica. Então, quando o Omnitrix caiu na Terra e o Ben o encontrou, por que o relógio se fundiu ao Ben? Se não era para o Ben. Porque não pode ter sido um erro do Azimuth. O Azimuth pensou em tudo. O Azimuth pensou até mesmo em mandar para a Terra. Então, por que aconteceu isso? Por que se fundiu ao pulso do Ben? Bem, existem algumas respostas. Eu não sei se você lembra, mas durante o transporte do Omnitrix até a Terra, a nave que o estava transportando foi atacada pelo próprio Vilgax e a nave foi avariada. Então, o Omnitrix foi injetado de emergência para colidir com a Terra, o que fez com que ele batesse lá no camping onde o Omnitrix, onde o Ben e o avô dele estavam acampados e o Ben acabasse encontrando. Mas o que eu quero chegar no ponto aqui é o seguinte: a nave foi atacada, ela sofreu uma avaria grave. O relógio foi ejetado às pressas com a rota para a Terra, seguindo o rastro do DNA. É possível que esse ataque faça com que essa nave seja injetada de forma muito rápida, né? Essa cápsula fosse injetada de forma muito rápida, e devido a uma avaria, o Omnitrix se ligasse a um outro hospedeiro. Mas aí tem uma contrapartida. O Omnitrix não poderia se ligar a qualquer hospedeiro, porque afinal de contas ele foi destinado ao Max. Então tinha que ser uma pessoa com uma habilidade ou com uma aptidão com o universo Alien, porque a maioria não sabia nem que os aliens existiam. Então era muito perigoso que o Omnitrix não tivesse uma trava ou alguma coisa para que não se ligasse a qualquer um que estivesse passando por ali. Então tinha que ter uma trava. Muito provavelmente o Azimuth, sendo o pensador supremo, pensou nisso. Ele criou sim uma trava genética. E se você não sabe, biologicamente, nem mesmo irmãos gêmeos têm o mesmo DNA. Eles têm códigos genéticos parecidos, mas não têm o mesmo. Tá? Então, a pergunta prevalece. Se nenhuma pessoa qualquer poderia pegar o Omnitrix porque teria uma trava genética, e se a trava genética era biologicamente registrada para o Max Tennyson, e se nem mesmo irmãos gêmeos têm o mesmo código genético, como o Omnitrix se fundiu ao Ben se o Ben não era o Max? Resposta do porquê que o Omnitrix aceitou o Ben como portador, por que ele se configurou ao Ben e por que a trava genética estava funcionando sim, está na genialidade do próprio Azimuth. Como eu disse, geneticamente falando, nem mesmo irmãos gêmeos têm o mesmo código genético. Então o Max e o Ben não têm o mesmo código genético. Mas eles são parentes, eles são neto e avô. O nosso amigo Azimuth é inteligente demais para não pensar o seguinte: tá, o Max Tennyson é um humano
Portanto, tem um limite de vida Homo sapiens sapiens. Eu sei que os humanos vivem em média aí 70, 80 anos. Ele já era um encanador experiente, provavelmente ele pode ser um senhor de idade. Os humanos vivem uma média baixa, talvez o nosso amigo Max Tennyson não esteja mais vivo. Então, para quem que o Omnitrix seria destinado? Para alguém de linhagem sanguínea, para alguém com o DNA similar, para alguém que divida uma linhagem com o próprio Max Tennyson, ou seja, seus ancestrais. Logo, o Omnitrix pode ter sido configurado para aceitar toda a linhagem do Max, incluindo netos, o que justificaria ele se prender, né, se linkar ao Ben. O próprio Azimuth já mencionou que o DNA do Ben é extremamente semelhante ao do seu avô e por isso o relógio aceitou ele como usuário e configurou-se a ele. Porque o DNA do Max era o DNA primário de um usuário. Só que o Ben o encontrou e acabou se prendendo a ele. Mas o DNA do Ben só foi aceito porque o DNA do Ben é extremamente semelhante ao do Max. Mas é como eu disse, uma teoria bem plausível é que qualquer semelhante do Max, ou seja, qualquer parente de sangue, qualquer neto, filho, enfim, qualquer pessoa que tivesse um laço de sangue, uma linhagem com o Max, poderia ser aceito mesmo porque ele sempre correu o risco de não encontrar o Max vivo, já que o Max era um senhor. Então é isso que justificaria, em tese, o Max não ter pego o Omnitrix, mas o Omnitrix ser aceitado bem. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.